Boa tarde, eu sou a Marcela Ibelli e esse é mais um Diálogo Diário, um programa semanal aqui da DGABC TV, Web TV, do Diário do Grande ABC, seu querido jornal super tradicional aí, mais de 60 anos de história aqui na região. E claro, a gente também super antenado, né, com as novidades, com as mídias digitais, também oferecemos esse programa para você. Aliás, a nossa grade não tem só o Diálogo Diário, tem outros programas, Diário Esportivo, Memória, o Alto Diário. E se você tiver alguma sugestão de programa também, manda pra gente. Nossas portas estão sempre abertas. Se você quiser conhecer aqui os estúdios, também venha. Está super convidado. Fica aqui na Rua Catequese 562, em Santo André. Vem conversar, vem bater um papo com a gente aqui, conhece a redação, conhece os estúdios e faça os produtos aqui com a gente. Todo mundo junto fica muito mais forte, né? Então, por favor, comecem a assistir o programa. Quem estiver aqui eu vou dar um oi, quem estiver ao vivo, dá um oi aqui para mim e é isso. Hoje a gente vai falar sobre um assunto aí que é a diabetes, o diabetes na verdade que fala. O diabetes, hoje é o Dia Mundial do Diabetes, que é uma doença que eu peguei os números aqui, olha só. É uma doença que atinge 15,5 milhões de brasileiros, sendo que 500 são diagnosticados por dia. Então, é muita gente. No mundo, são 425 milhões de pessoas com a doença. E olha que dado interessante e preocupante. De 30% a 35% das pessoas não sabem que tem a doença. Ou seja, 1/3 da população diabética ainda não foi diagnosticada. A diabetes tem 2 tipos, né? Então, já vou começando a falar quais são os tipos, que é o 1 e o 2. O tipo 1 é aquela doença crônica, que a pessoa já nasce, né? Ela não é transmissível, ela provavelmente é hereditária e ela representa de 5 a 10% do total de diabéticos do Brasil. Então, é a doença mais rara, é o tipo mais raro, que é o tipo 1, que é aquela que geralmente é diagnosticada na infância, quando a pessoa tem alguma crise, né? E aí o médico vai descobrir que é a diabetes tipo 1. Agora, a diabetes tipo 2 é aquela que a gente vai adquirindo no decorrer da vida por maus hábitos, por falta de exercício, por alimentação errada, né? Então, esse é o tipo 2 e também esse é o mais preocupante porque depende só da gente e as pessoas não estão se cuidando. O tipo 2 acontece quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina que é produzida e está associada, sim, como eu disse, com os maus hábitos, a obesidade, o sedentarismo e também a hipertensão. Ficou clara a diferença dos tipos aí? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar, que eu tenho aqui, ó, todas as perguntas respondidinhas aqui para tirar a sua dúvida. E para falar sobre o assunto, para reforçar, né, o Dia Mundial da Diabetes, eu convidei aqui 2 pessoas que estão do meu lado, eu já vou apresentar. É o seu Estevão e o Vinícius Beviglieri, bem italiano. Eles são comerciantes de São Paulo e eles criaram uma loja lá, eles vão contar a historinha lá pra gente, há um tempão atrás, pensando nas pessoas com diabetes. Que há muito tempo, hoje até existem vários produtos, né, que são pensados, zero, sem açúcar, enfim. Mas naquela época não tinha nada, então os diabéticos, além de tudo, passavam vontade, porque eles não tinham opção para comprar. Então eles vão contar um pouquinho dessa história aqui do comércio deles. Quero agradecer a presença, viu, seu Estevão e Vinícius? Obrigada. Nós que agradecemos, uma boa tarde para todos que estão nos assistindo. Estamos contentes por estar aqui. E olha só que curiosidade legal, a gente estava comentando nos bastidores, eles são lá de São Paulo, da Vila Zelina, né? Isso. Da Vila Zelina, em São Paulo. E o seu Estevão estava comentando que o Diário do Grande ABC, quando ele surgiu, ele era o New Seller, ele surgiu lá na Vila Zelina. E ele se lembra dos exemplares do New Seller. Então, o seu Estevão também faz parte aqui da história do Diário do Grande ABC, né, seu Estevão? Foi, realmente. E conhecer as pessoas, a primeira pessoa, né? O pai dos fundadores daqui. Ah, que legal. Então, eu sempre trabalhei em firma de engenharia, mas meu sonho foi ter o comércio. E lá na Vila Zelina montamos uma pequena loja, primeiro voltado para artigo de festa e depois foi para doces. E estávamos sempre crescendo, isso foi há 28 anos atrás. O senhor e a sua esposa, certo? Eu e minha esposa. Primeiro começou só ela. Como ela chama? Esther. Esther, dona Esther.
começou só ela, e aí 2 anos aí eu abandonei a firma de engenharia em função das crises que até hoje persistem, e né, voltei, fui para a loja ajudá-la. E aí começamos a pôr os doces para as lembrancinhas de festa. E foi indo e aumentando, porque o que é comida sempre vende mais do que... E aí a gente foi crescendo, e aí foi uma senhora em especial que vinha lá e nos sensibilizou, porque ela comprava doce para um dos filhos, e para o outro, que era diabético, não existia doce. Aí começamos a trazer primeiro os adoçantes, para depois conseguir os doces mesmo. Começamos com tudo. Hoje nós devemos ter quantos mil itens? Tá 2.200 mais ou menos. 2.200 itens para diabético. Para diabético, vegano, natural, tudo, né? Então, essa foi mais ou menos a história. Então, há 6 anos nós montamos uma loja virtual, que é Paraíso Saudável, para a gente conseguir, né, vender para o Brasil inteiro. Então, é assim a história. Assim é a história da nossa... E eu acho legal isso, porque o empresário, ele tem que ter essa sensibilidade de notar o que está acontecendo, né, com a sociedade, com a vizinhança. Primeiro com a vizinhança, quem são os clientes, né? Ele não só vende. Como o seu Estevam disse, ele é muito observador. Então, eles observam quem que é o cliente, o que ele precisa. Eu achei legal isso, eles terem pensado nessa senhorinha especificamente, que representava provavelmente muita gente que nem ia na loja, porque sabia que ali não tinha. Não ia encontrar, né, produto diabético, né? Ela ia porque tinha que comprar para outro filho, mas assim, provavelmente muita gente nem tinha coragem de entrar ali, porque sabia que não vai ter mesmo, né? Né? Então, eles começaram a pensar nessas pessoas e começaram a trazer os doces, então... Vocês lembram quais foram os primeiros itens que vocês conseguiram? 0 açúcar, enfim. Foram aqueles doces de compota, tipo figo em calda, né? Eram aqueles doces tipo mineiro, eram aqueles doces tipo mineiro, que foram os primeiros que apareceram, foram aqueles lá, que eram bem caseiro mesmo, não tinha uma indústria grande para fazer nada. Era... E também o adoçante, nós começamos a trabalhar forte, para trazer a pessoa para dentro, para ver os outros que a gente tinha, né? Que tinha carência, né? E aí a proposta que a história começou a se espalhar, um falava para o outro, falava para o outro, e as pessoas já começaram a entrar procurando esse tipo de produto. Exatamente. E agradava os dois, né? Quem comia o açúcar e quem não comia. Aliás, hoje eles estavam contando que a loja é dividida mesmo. Então, de um lado, abre, né, com os produtos naturais, e também tem os produtos comuns lá no fundo para todo mundo poder se satisfazer e matar uma vontade, né? Agrada todo mundo. Agrada todo mundo. Então é isso mesmo. Então nós fazemos produtos naturais, temos castanha, não sei o quê. O que a gente quer é a pessoa que quer comer bem ou precisa comer bem, que tenha todo o leque. A gente não vai conseguir isso, mas tentar nós estamos tentando. Né? E vocês lembram de alguma ocasião, de repente, de uma mãe que tenha ido lá e achado um produto para o aniversário do filho que é diabético? Ou alguma pessoa diabética que tenha ido lá e falado, que legal que tem isso aqui. Vocês lembram de algum personagem assim marcante? Sempre tem, né? Especialmente eu fico na loja, mas normalmente no sábado. E aí eu noto, tem pessoas que vêm de muito longe, que vem, vamos dizer, de Santo André, ou vem de um bairro distante de São Paulo procurando isso. E também tem muito com problema de lactose, não sei o quê. Então, até pessoas que, para não passar para o filho a diabetes, o médico já ensina a tomar certas medidas, comer determinadas coisas para não afetar o feto que está lá dentro. Isso a gente tem acompanhado e as pessoas vêm e agradecem
de ter esses produtos. Então, é normal hoje em dia as pessoas agradecerem da gente ter tido esta visão e essa, né, capacidade de fazer produto, porque aparece também bastante gente para fazer festinhas na escola, porque às vezes tem uma ou duas crianças na classe que é diabética ou tem outra restrição alimentar. Então, só que não dá para levar, fica chato levar um bolinho para aquela criança e o restante da classe comer um diferente. Então, eles acabam levando, então como tem adoçante culinário, então eles levam para fazer um bolo dietético para toda a sala. Isso é inclusão, gente. Querendo ou não, isso é inclusão, né? E ficam deliciosas as comidas também, sem zero açúcar. É só ir atrás, colocar hoje, né? É tão mais fácil colocar no Google lá, fazer receitas sem açúcar. É muito mais fácil do que antigamente. E eu acho que legal mesmo, o diferencial deles é que eles fizeram isso há muito tempo atrás. Hoje, em qualquer supermercado você acha, mas eles pensaram nisso, ó, há muitos anos. Então, o grande mérito dessa família aqui, pra mim, é isso aí. A minha filha, que cuida da loja e fica lá agora direto, ela se formou em nutrição. Ela veio até, trabalhava aqui na Ródia, em Santo André. E aí, quando começamos firme com esse negócio de a parte natural, a parte sem açúcar, ela deixou e foi trabalhar na loja. Então, o acompanhamento lá das pessoas é feito pela nutricionista. Então a gente fez assim tudo uma cadeia justamente para a gente poder atender todos, né? Que legal, então a filha nutricionista já aproveita, já ajuda ali os clientes que estão em dúvida do que comprar. Que legal. E aí um tempinho atrás eles vão me dizer um pouquinho sobre a loja virtual, que é o Paraíso Saudável, né? Me conta então como é que foi a ideia do Paraíso Saudável e essa parte de e-commerce, se vocês já se adaptaram, se é legal também. Aí é Vinícius. Aí a nova geração. Então, começou 6 anos atrás, que foi bem o início da crise do Brasil. Essa crise tem perdurado. Então, foi aquele negócio, o movimento caiu, foi quando sobrou tempo para todos a gente criar esse e-commerce. Então foi onde a gente resolveu segmentar, não abrir um leque grande, não abrir os produtos tradicionais, abrimos só essa linha mais saudável, sem açúcar, pensando nisso. Então esses 6 anos, ela tem crescido constantemente nesses 6 anos, então já está já bem consolidado no mercado, agora, especialmente esse ano, já vieram vários concorrentes, até o ano passado a gente sempre girou em torno de 2, 3 concorrentes, então é concorrente que abre e aí acaba fechando. Esse ano que a gente notou que começou a criar várias empresas a entrar nesse mercado também, então seria o ano mais difícil aqui, porque é um ano que tem bastante gente trabalhando junto, mas é um mercado bem interessante e que tudo tende para o futuro. A gente veio até conversando isso no carro, que a gente, além da loja física que atende o varejo, a gente sempre trabalhou também atendendo o atacado, atendendo os hospitais, indústrias, escolas, né? Então, a gente vai falar, a tendência mesmo, o futuro tende toda a internet a acabar essa parte do atacado, que hoje é muito offline, tem pouco atendimento que tem esse B2B, migrar tudo para e-commerce também. E na loja do Paraíso Saudável, quais são os produtos que são mais procurados? Então, o produto que mais vende lá é um tipo de adoçante, que é um adoçante antigo, é um adoçante pequenininho, que era a sorveteria só que utilizavam para fazer sorvete diabético, isso também há 15 anos atrás. Então só a gente tinha, porque a gente tinha loja de doce tradicional e vendia os produtos para fazer sorvete em casa, que teve uns anos que foi muita moda o pessoal fazer sorvete em casa, tudo, e só esse fabricante que tinha o adoçante para o sorvete. Então, como a gente tinha todo o mix sorvete, a gente conseguia trazer o adoçante que não se encontrava, porque era um adoçante industrial, né? E até hoje ele é o adoçante que mais vende no próprio site. Olha só, que legal. Então já dá para fazer um sorvete zero açúcar para os diabéticos, né? É um adoçante que rende muito, então é muito bom. E a gente mesmo faz propaganda, que é o que a gente usa em casa. E a cada pessoa que leva, então é uma coisa. Agora, né? Os outros, alguma coisa que seja bom para
fora esse adoçante... Então tem outros produtos, que nem outro produto que vende muito é um macarrão que é feito com a batata conjac. Então ele é uma massa, tem até em formato de arroz, mas é um produto também, é sem açúcar, mas é um produto mais voltado para o pessoal que não come carboidrato. Então ele é muito baixa caloria, eu acho que não chega a uma ou 2 calorias por pacotinho, não tem carboidrato, não tem açúcar. E satisfaz, ele tem o sabor cada vez da massa, mais, né? Cada vez mais as pessoas têm procurado cuidar do corpo mesmo, da saúde, né? Principalmente. Sim. E esses produtos estão cada vez mais disponíveis. Antes tinha que importar, né? Alguém que viajava tinha que trazer, porque não existia no Brasil, né? Esse macarrão mesmo, ele é importado. Ele vem do Espírito Santo, mas ele é todo importado. É fácil mesmo. E a gente nota, nas minhas observações lá, hoje, os jovens, a partir dos 15, 17 anos, eles dão muito valor às coisas naturais. Eles preferem as coisas naturais do que os outros tipos de alimento. Então, a gente nota que o futuro é esse mesmo. Que bom, né? E que até ótimo. O valor tem caído bastante, porque uns anos atrás eram produtos muito caros. Eram 3, 4 vezes o valor de um produto normal. Já hoje em dia, embora ainda seja um pouquinho mais caro do que o produto tradicional, mas já é muito mais acessível, já todos conseguem já comprar bem mais fácil, né? E a gente estava falando sobre diabetes hoje, que é o Dia Mundial. O seu Estevam falou que perdeu um tio, né, com a diabetes, com as consequências da diabetes. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a doença novamente para vocês. Bom, diabetes nada mais é do que a incapacidade do organismo de controlar os níveis de glicose no sangue. Por quê? Porque essas pessoas não conseguem fabricar insulina, que é o hormônio responsável que sai lá do pâncreas para regularizar esse nível de glicose. Então, nessas pessoas, eles são níveis insuficientes, né? E aí o organismo também não responde adequadamente à pouca insulina que ele produz. Então, por isso que a pessoa é diabética, ela não consegue quebrar essa glicose, porque ela não fabrica insulina suficiente. E aí, também, uma outra coisa interessante se você quiser saber, quais órgãos, né, a diabetes mais afeta, porque assim, pode ser uma doença até silenciosa. Tem gente que não tem muito sintoma e vai descobrir a diabetes lá na frente, quando precisa amputar a perna, quando a diabetes pode causar cegueira, né? Então, o ideal, como eu sempre digo aqui, é ir atrás de informação e do médico. Sentiu alguma coisa? Olha só os sintomas da diabetes, que podem ser vários outros tipos de doença, olha. Desânimo, cansaço, fome e sede excessivas, vontade de urinar várias vezes ao dia, perda de peso assim, de uma hora para outra, a visão embaçada, infecções urinárias, ou seja, são sintomas que podem ser de outras doenças, é meio misterioso, é meio maquiado, então por isso tem que ficar de olho. Só que se você deixar passar muito, olha só as consequências, pode ser infarto, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, pneumonia, aquela erisipela, que é uma doença na pele, então precisa monitorar. E tem muita gente que é pré-diabético, né, que fala que o nível hoje de diabetes, o ideal é 90, então tem gente que já está com mais, essas pessoas, confesso, inclusive eu precisamos ficar de olho, porque para você ir para diabetes tipo 2 é um pulo, né, então aí entra hábito saudável, comer certo, né? As pessoas têm preguiça de ir atrás. E aí hoje tem, olha, a loja deles aqui vende vários artigos aí importantes para uma dieta, para quem também é pré-diabético, para não virar diabético, né? E complementando o que você está falando, esse meu tio que começou era um machucado que não cicatriza. Vai cicatrizando, aí vai perdendo, aí perde um dedo, perde outro. É uma doença que já teve na minha família e a gente notou muito, é muito triste. Então eu recomendo que tomem muito cuidado com essa doença. É uma doença, como você falou, silenciosa, né? Gente, muita gente morre de consequências de diabetes no Brasil mesmo, assim. Muita. Começa a perguntar para os seus vizinhos, amigos, você vai ficar espantado a quantidade de pessoas
que morre, porque você não consegue controlar esse nível de glicose, fica muito elevado e você não consegue controlar. Olha só, a diabetes pode causar, por exemplo, o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nos rins, nos nervos e nos olhos, então tendo relação direta com a cegueira. Muita gente fica cega por causa de diabetes, então olha, tem que tomar muito cuidado, que é uma doença bem complicada. E é isso, então, e aí para prevenir, né, gente? Então, como eu disse, além dos hábitos saudáveis, né, tentar evitar engordar, quer ver? Mas também, assim, aqui diz que não precisa privar muito, é só tomar cuidado, é só saber equilibrar, tudo na vida é equilíbrio, né? E é isso, agora quem tem diabetes tipo 1, que é hereditária, aquela que nasce, aí sim precisa aplicar a glicose todos os dias, né? Tem algumas pessoas que aplicam a injeção de glicose e também controla com aquelas maquininhas para saber o nível de glicose e o que pode e o que não pode comer na hora que pode e o que não pode comer. Então tem que ficar bem de olho aí, olha, consumo de álcool também pode facilitar muito o aparecimento da diabetes, cigarro também. E é isso, então fica o recado aqui para vocês no Dia Mundial da Diabetes, repetindo os números, muita gente, são 15,5 milhões de brasileiros com a doença, 500 diagnosticadas por dia, é muito alto o número, é muito alarmante, né? E uma coisa que também aconteceu na família, na própria minha filha, ela pegou a diabetes na gravidez, né? E depois sumiu, mas aí tem que tomar uma série de cuidados também na gravidez. E observar a diabetes gestacional, que também é bem comum, né? Porque os hormônios todos das mulheres mudam nessa fase, né? De gravidez e em algumas mulheres também o hormônio produzido pelo pâncreas, que é a insulina, ela não consegue dar conta da glicose, por isso a diabetes sobe, né? É isso mesmo. Tem que ficar de olho, muito de olho. Me contem mais então sobre a família de vocês. Quem mais? É a dona Esther, o seu Estevam que cuidam da loja. Quantos filhos são? Nós somos só o Vinícius e a Cibele. Que é a nutricionista. Que é a nutricionista. Então eu e a Esther, a grande força operacional, quem fez nascer e crescer a Chocofesta foi a Esther. E continua firme. Que nem nós estamos aqui, quem está cuidando dela, da loja, é lá. Parabéns, dona Esther, as mulheres aí maravilhosas, parabéns, que orgulho, que legal. E mais uma vez, parabéns por terem pensado nessas pessoas. É muito importante que os empresários façam isso e cada vez mais estão fazendo mesmo, mas como eu disse, há 20 anos era muito raro, né? Eu lembro que eu tinha uma amiguinha na escola que tinha diabetes, ela não podia comer os docinhos de festa, então acaba segregando um pouco, né, as crianças, principalmente crianças, excluindo, né? Exclui as crianças, né? A gente nota que nem eu tenho 4 netos e tem que levar os doces na escola e mandar sempre alguns com problema já criança com diabetes. Então tem que mandar aqueles doces, refrigerantes ou suco também sem açúcar, né? Açúcar, sim. Então cada vez mais estão tendo esses cuidados, né? Então, hoje em dia tem opção, né? É coisa que não tinha. Pode não ser muito barato, mas com a escala que está acontecendo, esses produtos tendem a ficar muito barato. Baratear. O que acontece é a variedade é grande. Eu que nem o começo da conversa aqui, tinha essa senhora, nossa, nós formamos uma prateleirinha assim. Agora essa parte já corresponde a pelo menos uns 300, 400 metros quadrados só de exposição de produtos dessa área, né? Bastante coisa, que legal. Onde fica a loja de vocês, lá na Vila Zelina? Fica na própria Avenida Zelina, no número 723. Quanto tempo é daqui do ABC? Dá mais ou menos? Dá em torno de meia hora, né? Meia hora. Com o trânsito da Avenida do Estado. Zona Leste. Fica bem na divisa com São Caetano. Bem, E depois do Paraíso Natural, tem algum outro planejamento, alguma outra coisa que vocês pretendem fazer nas lojas? Então não é a tendência que nem agora a gente está
focando nesse e-commerce. Então, até o final do ano a gente vai trocar a plataforma, reformular o site, que é justamente para facilitar a compra, modernizar todo o site. O que a gente já está em teste ainda, mas não está grande, mas é o que a gente pretende para o ano que vem, é montar como se fossem as cestas de café da manhã, mas não é uma cesta de café da manhã, é uma cesta de presente, é um kit presente. Então, tem esse projeto dos kits, então existe o kit para diabético, o kit para intolerante à lactose, o outro low carb, esse tipo de kit. E também o pessoal tem pedido um box de assinatura de produtos, então para receber mensalmente, então a pessoa, também é um outro projeto que a gente está aí por aplicativo, então a pessoa faz a sua listinha de compra, ela tem mais ou menos o que ou o filho come, ou os lanchinhos que vai levar para a escola, ela monta aquela cestinha dela e só repete no mês, então aí no mês no outro ela, vou trocar um produto outro, mas já recebe tranquilo em casa, porque hoje ninguém tem tempo para ficar também hoje em dia pegando assim, trânsito, você recebe tudo em casa, comprar. você faz tudo por aplicativo, tudo pelo celular, e eu acho isso ótimo, porque você faz, é tudo, né, tudo como fala, personalizado, né? Exatamente. Então esse é o projeto mais forte, é esse daí justamente isso aí, é montar o cestinho, então não dá trabalho pro cliente. Então o cliente ele tá acostumado a levar aquela linha de produtos, então todo mês chega lá, ou toda quinzena, então a gente notou que as compras geralmente giram em torno de 20 a 30 dias. Então, cada 20, 30 dias ele recebe os produtos que normalmente consome, então precisa incluir, excluir, ele pode alterar, recebe, então não perde tempo nem na internet montando. Para as pessoas que têm restrição é melhor ainda, né? Porque você já tem certeza, está seguro que aquilo ali vai te fazer bem, você já conhece, fica sem produto, né? Não precisa ficar caçando por aí, já sabe. Muito interessante. E nós também tivemos duas coisas que a gente sentiu muito, porque nós, como ele falou do atacado, a gente atendia muitas escolas, especialmente de alto nível financeiro. E foi criando essa filosofia de melhorar os produtos da lanchonete, tirar refrigerante, tirar... O biscoito, não tem mais biscoito recheado, então agora tem o bolinho. Por isso, eu acho muito legal mesmo. E a gente foi pensando, agora nós vamos perder tudo, porque a gente, vamos perder todos os clientes. Ao contrário, a gente, como estava na frente, a gente começou a atender essas escolas com esses mesmos produtos que a gente vendia para o primeiro cliente. Esse foi um fator assim decisivo, também nos ajudou a melhorar. E outra coisa, a gente nota, especialmente quando eu noto que idosos que nem eu, que ligam porque precisa alguma coisa, diet ou qualquer coisa com restrição, aí ele liga. E hoje pouco se usa o telefone. No atacado não recebemos mais. Agora, a pessoa liga com a dificuldade de explicar como que ele tem que fazer o pedido pela internet, porque ele precisa daquele produto. Não é um gosto de trazer. Não, ele precisa daquele produto. E está lá longe, no Brasil todo. Então ele liga pedindo determinado produto que achou na rede. Então não tem a familiaridade que nem eles têm, mas precisam e querem também usufruir disso, né? Muito legal, gente. Então, olha, fiquem de olho aí, Paraíso Natural e a Chocofesta Vila Zelina, dessa família aqui super simpática, que pensou lá na frente, pensou para as pessoas que têm restrição. Fiquem de olho, eles entregam em casa, façam as compras lá e principalmente fiquem de olho na saúde. A gente estava falando sobre crianças nas escolas, né? Obesidade infantil também está um número alarmante, super preocupante. Então, escolas e pais precisam pensar na alimentação dessas crianças para elas não virarem futuros diabéticos, né? Então, é tudo um ciclo. Você precisa começar a comer bem e fazer exercício logo na infância para você se acostumar e evitar doenças assim. Diabetes tipo 2, repito, é evitável. É só com cuidado, alimentação e exercício físico.
Certo? Nos visite paraísosaudável.com.br. Viu? O Estevam está super antenado, faça como ele, adorei. Eu quero agradecer a presença de vocês, viu? Obrigado você pelo convite. Imagina. Estamos sempre à disposição. Tá emocionado, seu Estevam? Muito. Por quê? Conta pra mim. Porque apesar de estar com a minha idade, é uma sensação. Quantos anos o senhor tem? 69. 69? Apesar de... Muita vida pela frente, seu Estevam. Mas é a primeira vez, sempre o sentido de primeira vez. Já dei outras entrevistas, mas não sobre a minha empresa, né? Então, emociona mesmo. E poder a gente tá passando para frente essa nossa ideia, incrementando, é muito bom, né? E eu também fico emocionada porque a função do jornalismo é essa, é trazer histórias assim para te inspirar também. Você não tem um comércio aí? Você já olhou os seus clientes, vê quais são as necessidades dele? Faça aí com uma família aqui, olha, que você vai se dar super bem. Obrigada, viu? Uma honra minha. Nossa, também. Dá um oi lá para as meninas que ficaram na loja. Na próxima vez são vocês que vêm aqui, hein? Vocês trocam, tá? Combinado? Porque começou com mulher, né? Viu? A gente sempre ali, ó. No poder. Muito bem. E você que acompanhou, muito obrigada. Depois o programa fica disponível no nosso YouTube. Só compartilhar o link aí, assistir a hora que você puder. E se tiver alguma sugestão, para quem vai sentar aqui do meu lado se emocionar como o seu Estevam, manda aí pra gente, tá bom? Obrigada e boa semana. Amanhã é feriado, hein? Aproveita. Até mais.